Nixon. Daqui a pouco eu vou estar batendo um papo com o meu apóstolo Daniel Jordão. Vou já conversar com ele, viu, galera? Aí. Agora deu certo. E aí, guerreiro? E aí, meu apóstolo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Cadê o pastor Daniel? Tá aí? Se ele consegue colocar esse celular fixo que dá uma variada na internet. Celular fixo? É, fixo num local, se der. Mas também, se deixar assim, tá tranquilo também. Ah, não tem não, aqui em mesa não. Mas pode ser na cadeira, pastor. Mas só se der também, se não der, tá tranquilo. Vamos que vamos. Não, tem não, tem não. Vai ter que segurar só um momento. Tá mesmo aqui? Primeira- É mesmo fácil. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, deixa ele só organizar aí. É o tempo que também outras pessoas entram, Tem que ter né? uma coisa para escorar atrás. Que isso, mano? Não toco nada, tô aprendendo ainda. Olha aí, o alemão. Tem uma galera aí se conectando, entrando aí. Agora vai ficar a estrutura, hein? Time grande, hein? Tá bom assim? Tá ótimo. Se der pra baixar mais, pede pra ele baixar só um pouco mais o celular. Se der também. Aí, ficou. Agora a gente ficou de excelência. Opa, aí. Primeiramente, boa tarde, meu apóstolo Daniel Jordão de Melo. Boa tarde, irmão Luiz. Para mim é uma honra, primeiramente, eu começar a falar porque o senhor vai falar mais do que eu. Primeiro é uma honra estar com o senhor, até por ser um ano especial, né? Um ano que o senhor completa 70 anos. E o senhor é presença marcante na minha vida. Tenho 11 anos de convertido. 11 anos que o senhor faz parte da minha vida, da minha família, acompanha tudo da minha vida, sabe? Praticamente tudo de mim, né? E para mim é uma honra estar falando com o senhor. E inclusive a sua data de nascimento, ou na verdade o seu dia de aniversário é muito marcante, particularmente para mim, né? Porque é o dia em que eu, de maneira triste, perdi o meu pai biológico, né? O Luiz Miguel Pereira da Mata. Felizmente ele não pôde estar nessa atmosfera junto com a gente, congregando e a gente adorando ao Senhor junto. Mas Deus reservou até esse dia, 9 de janeiro, para colocar um paizão na minha vida, que é o senhor. Muito obrigado, Luiz, pela honra, pela consideração, pelo respeito que você tem por mim. E isso é muito importante. Eu me sinto prestigiado. Que isso. Primeiro, quero pedir... a gente vai conversar diversos assuntos. Eu vou até um pouco falar da vida pessoal, da vida profissional e da vida ministerial, né? Primeiro, eu gostaria que o senhor, a gente tem 1 hora de live, que
que o senhor falasse das suas origens. Eu sei de onde o senhor nasceu, eu sei da cidade, inclusive, mas fala para quem está acompanhando aí das suas origens, da sua infância, da sua família. Certo, eu nasci no interior de Pernambuco, na zona da mata, em Vicência. Vicência é uma cidade açucareira, onde tem muitas usinas que produz açúcar ali. Foi nessa cidade que eu nasci, quando estava com 7 anos. Eu fui para Recife, morar em Recife, ali no bairro de Beberibe, e ali eu cresci e depois fui servir ao Exército. Do Exército quando fui licenciado, ingressei numa firma de segurança de valores e eu transportava valores das usinas para o Banco do Brasil. Aí depois eu fui para Brasília, entrei na PMDF, onde servi mais de 2 anos na PMDF. Fiz meu curso de formação de soldado lá no Gama. Depois fui servir na Companhia de Guarda de Sobradinhos. E ali eu tirava serviço nas instituições, no Palácio do Buriti, no Superior Tribunal Federal de Recurso, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Eu tirei serviço do Superior Tribunal Militar por algum tempo. Depois eu recebi uma proposta para vir servir em Rondônia. A gente ia para o Rio de Janeiro e ali fazia o curso de sargentos. Eu passei na seleção, até numa prova que eu fiz no ginásio do Guará. Passei e fui para o antigo estado da Guanabara. Hoje não tem mais o estado da Guanabara. Acabou, foi extinto. Mas naquela época existia e eu me formei sargento no estado da Guanabara. E como quem comandava a Guarda Territorial de Rondônia era um capitão da PMDF, ele nos convocou para vir servir em Rondônia e nós viemos. Eu ainda servi em Rondônia por um bom tempo, acredito, uns 3 anos, como sargento em Rondônia. E de lá eu vim para o Acre. Aqui no Acre, entrei na PMDE, na PMAC, na PM do estado do Acre. A Briosa. E daqui eu fui para a Academia Militar do Barro Branco, no estado de São Paulo, onde estudei 3 anos e meses. Saí oficial. Depois que voltei já aspirante, me encontrei com a Leuda Maria, nós resolvemos nos casar. E aí eu constituí uma família, que eu não tinha uma família, eu vivia esse tempo todo longe dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai. Perdi meu pai, eu não tive acesso a estar perto dele. E eu sei que eu constituí uma família que me amarrou aqui na terra, no estado do Acre. Meus filhos são acrianos, minha esposa é acriana, natural de Brasileira. E não tem mais jeito de ir embora daqui. Estou atado pé e mão aqui na terrinha. O senhor conheceu a apóstola Leuda? Aí tem gente que tem uma fórmula matemática, né? De relacionamento. Quanto tempo o senhor passou namorando para depois casar? Fala aí para essa galera jovem que está acompanhando. 6 meses. 6 meses. Dentro de 6 meses nós
resolvemos nos casar, até porque a mãe dela implicava muito comigo e não queria. E a gente resolveu dar um traço nela. Ela viajou para São Paulo. Quando voltou, a gente já estava noivo, de casamento marcado. Eu me casei até lá em Senador Guilmar, no Quinari. Aí, casei lá, e ela era de menor, os pais tinham que estar presentes, o pai dela foi, a mãe dela com raiva, constrangida, mas foi também. Aí, casamos. Muita gente dizia que não ia dar certo, porque diziam que eu era muito bruto, não sei o quê. Mas tá aí, meu casamento já tem mais de 40 anos. Eita, já Deus, sou avô, já tenho netos. Então, Deus está no controle de tudo. Ó, tem muita gente conectada aí lá da igreja, tem gente de outras igrejas também, gente que admira o senhor, está acompanhando aí. Muito bacana mesmo. Aí, o senhor é um exemplo para nós desse lado de cá, como uma pessoa a Nudiele, a Cristina, o Abraão. Tem o pastor Daniel também está aí do lado. Todo mundo, né? Está por aqui, E o senhor, como eu falei, né, no profissional é um homem bem sucedido, né? Tem várias experiências na caserna, que é a Polícia Militar. Tem alguma experiência que o senhor guardou para o senhor, que também o senhor trouxe ministerial, que até hoje o senhor lembra aquele ensinamento ali na Polícia Militar, isso trouxe para a minha vida? Eu tive bons momentos dentro da Polícia Militar e também teve momentos complicados, coisa que marcou negativamente a minha vida. E eu me lembro que aquela situação em que mataram o Chico Mendes, eu fui ali comandar aquela operação e eu entrei numa fazenda e fui recebido a bala. E eu me lembro que passou uma bala zumbindo na minha orelha. Né? Eu podia ter morrido ali. Né? Eu podia ter morrido ali. Eu me lembro que um cabo que estava atrás de mim disse, naquela época eu era major, ele disse: "Major, acidente, que o senhor vai morrer." E a gente estava respondendo fogo à altura. Né? Os caras atirando na gente e a gente atirando neles. E, graças a Deus, eu não morri. Né? Aqui em Rio Branco, a rádio, na época, divulgou que eu tinha sido atingido, que me atiraram, coisa. A Leuda estava em Rio Branco, correu para Chapuri para saber realmente o que é que tinha acontecido comigo. Chegou lá, eu estava vivo. Né? Então, tem coisas boas dentro da PM e tem também essas coisas que marcam a vida da gente de forma negativa. Né? Mas, graças a Deus, eu servi 31 anos e 6 meses. Nesse período, eu fui até diretor do sistema penitenciário, como interventor, porque o diretor lá era o delegado Campos, e mataram o delegado Campos, e eu fui para substituí-lo. Fiquei mais de um ano ali como interventor, colocando ordem na casa. E minha vida realmente profissional, tem muitas coisas que eu conservo de bom comigo. Eu fui o primeiro oficial a comandar o choque, o pelotão de choque, fui eu que organizei. Na época eu fui em Brasília fazer um curso de contra-guerrilha e vim preparado para isso, né? Eu tinha a cabeça nessa coisa aí. E depois me deram a incumbência de formar as primeiras policiais femininas. Eram 9, todos, algumas desistiram,
mas eu que formei as primeiras policiais femininas. Então são coisas que marcaram minha carreira. Que honra. Mas fique à vontade, pode perguntar o que você quiser, Luiz. Não, é uma enciclopédia. Eu tô nessa maratona, já que a gente está isolada, né? Eu tô nessa maratona de fazer live com pessoas. Eu fiz com 2 músicos nessa semana e Deus sempre me falar para me fazer essa live com o senhor. Para mim isso aqui vai ficar como registro. Depois no final até peço autorização para o senhor para me salvar essa live e colocar no YouTube. Vai ficar um registro aí por muito tempo, né? Certo, fique à vontade. Você pode salvar a live ou no YouTube. Isso, vai ficar como registro. O que a gente está falando, que a gente está falando aqui é a expressão da verdade. Exatamente. E não tem por que mentir. Ou omitir, né? Ou omitir alguma coisa. Você fique à vontade, pergunte o que você quiser. Nós estamos aqui para responder. Não, tranquilo. E agora a gente falou bem da parte profissional e não tem como a gente não... Inclusive, eu sempre converso com um ou outro da Polícia Militar que alcançou o senhor aí como oficial ou que foi comandado pelo senhor. Muita gente só tem boas referências, fala muito bem do senhor, um grande exemplo de policial militar. Inclusive ontem um tenente falou para mim, rapaz, uma vez ele comandou a gente na marcha, foi uma marcha longa e ele lá na frente, aquela coisa. Então, ontem mesmo o tenente Borges falou muito bem do senhor. Então... como eu lhe falei, eu fui um camarada forjado, preparado para combate à guerrilha, e tinha um exercício que eu fazia com as turmas de formação de soldado. A gente fazia um deslocamento longo no terreno, principalmente à noite, e chegava num local onde tinha uma figuração, um teatro, de uma base de guerrilha, para tomar a base, né? E eu fiz esse exercício lá em Cruzeiro do Sul. Nós saímos de Cruzeiro do Sul por volta de umas 5 horas da tarde, rumo a Manso Lima, a pé. Eita. A pé. Dá em torno dos 50 e poucos quilômetros. Aí chegamos em Manso Lima, cansado, arrebentado, todo mundo arrebentado. Aí fizemos o exercício de tomar a base de guerrilha e quando nós conquistamos a base, aí coloquei a tropa em forma, eu disse, agora nós vamos voltar. E eles disseram assim, mas como nós vamos voltar, major? Nós estamos arrebentados. Eu disse, olha, nós viemos a pé, não tem uma viatura para levar a gente, então nós vamos ter que encarar, vamos voltar. E comecei a marcha de volta, né? Ainda andamos uns 20 quilômetros. Teve uma hora que eles não aguentaram mais, aí sentaram no chão e disseram, olha, major, se o senhor quiser desligar a gente, o senhor desliga, se o senhor quiser bater na gente aqui, o senhor bate, mas ninguém vai mais não. Ninguém vai. E eu sabia que eles não tinham mais condições físicas de... Aí eu chamei um caminhão, liguei para o Cruzeiro do Sul, chamei um caminhão, embarquei a tropa num caminhão e levei de volta para Cruzeiro do Sul. Mas isso marcou a vida deles. Eu fiz isso lá e fiz aqui também em Senador Guiomar, com outra turma de soldados. E eles até hoje guardam isso como lembrança. E é importante porque marca a vida das pessoas. Marca de forma positiva. Mas é isso aí, Luiz. Agora, falando da vida ministerial, como começou assim a sua vida com Deus e de ser pastor e agora apóstolo? Luiz, eu nunca tinha pensado na minha vida que um dia eu podia ser pastor. Isso nunca passou na minha cabeça. Mas houve uma época muito complicada na minha vida, que eu passava por muita perseguição política quando estava na ativa.
Mas era uma perseguição desgraçada mesmo. E eu sentia que era coisa do inferno. Eram demônios agindo para querer me arrebentar. E nessa época, muitos companheiros nossos foram presos. E queriam, porque queriam me prender também. Aí, eu coloquei o joelho no chão, enterrei a cara no chão mesmo. E pedi a Deus que Ele não permitisse que isso acontecesse. E Deus não permitiu. Deus não permitiu. Eu não fui preso. Estou aqui para lhe contar essa história. E eu pensei assim, quando eu for para a reserva, eu vou comprar uma chácara, um terreno, uma boa área de terra, vou criar galinha caipira, vou criar peixe, codorna. E até fiz um açudezinho. E na primeira leva de peixe, os peixes desapareceram. Pegaram, roubaram meus peixes, tudo. Aí Deus me mostrou realmente o que Ele queria de mim. O que Ele queria de mim é que eu assumisse realmente um compromisso na obra dEle. E eu sou muito inquieto, eu não gosto de estar parado. Aí eu organizei uma célula na varanda da minha casa. Uma célula, eu, minha esposa, as pessoas ali, organizamos uma célula. E a célula foi crescendo, foi crescendo. Daqui a pouco a varanda estava cheia de gente, não comportava mais. E os meninos chegavam com os pés sujos de lama, entravam em casa, bagunçava tudo. E a Leuda disse, não está certo, vamos alugar um lugar para a gente funcionar. Porque aqui não está certo, não. Eu aluguei um galpão e ficamos lá no galpão por um bom tempo. Mas o galpão encheu também, não tinha mais condições. Eu comecei a me preocupar. Vai que o dono do galpão pede o galpão, para onde eu vou levar esse povo? Isso vai ser uma vergonha na minha vida. Aí, um cara que estava doido para vender uns terrenos ali na Morada do Sol me procurou e disse, Coronel, o senhor não quer comprar um terreno? Eu quero, eu só não estou com dinheiro para comprar terreno agora. Ele disse, não, o senhor faz o seguinte, o senhor dá uma entrada, eu vou no cartório com o senhor dá uma entrada e depois o senhor vai pagando o restante. Eu disse, tá. Então, aí ele foi comigo no cartório, me mostrou o terreno, que é hoje onde é a igreja. Aliás, ali são 2 lotes, um com a frente para uma rua, outro com a frente para outra. Nós emendamos 2, fizemos um terreno só, e comprei os 2 lotes dele, e paguei tudo para ele direitinho. Ele passou para o meu nome, antes mesmo de pagar, ele passou para o nome da igreja. Não, eu digo, coloca o nome da igreja. Fiz um estatuto na época, e passamos para o nome da igreja. Hoje é um patrimônio da igreja aquilo ali, que a gente deixa, está muito valorizado. A igreja situada ali naquele lugar. Mas foi uma situação que Deus me chamou realmente para assumir o ministério. Coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Porque eu era um coronel, minha cabeça estava em outro canto. Eu tive vários convites para participar, como sócio de empresa de segurança, essas coisas. Mas Deus me quis no ministério e eu estou aí. Até o dia que Ele disser que não é mais para permanecer. Estou sob o comando dEle. Tá certo. É um resumo, bem resumo mesmo, porque quem conhece a sua história sabe que tem muito mais coisa, né? Pena que a gente não pode se aprofundar muito, senão fica muito extenso. Não é verdade? E assim, os projetos, a gente fala, ainda assim a gente ainda fala de projeto, né? E fala de sonhos também, né? E o seu sonho como ministerial ainda, se o senhor ainda pode compartilhar com a gente aí um sonho ministerial que o senhor tem ainda a realizar. Luiz, eu tenho 2 sonhos. O primeiro é porque a igreja está pequena no momento,
Nossa capacidade é assim, em torno de 300 e poucas pessoas, mas está pequena. Eu sonho em construir uma igreja maior. E também profetizaram sobre a minha vida que eu iria instalar 7 igrejas. 7 igrejas. Um pastor que botou a mão na minha cabeça e disse isso. E eu tomei isso como uma verdade. E hoje você sabe que além da nossa igreja Namorada do Sol, nós temos uma no Wilson Ribeiro, um aqui no Santa Cruz e agora uma em Manaus, que faz parte do mesmo ministério. Então hoje nós somos 4 igrejas. Mas ainda falta 4 para completar a profecia dele. Porque eram 7 além da que já existia. Então ainda faltam 7, 4 né? igrejas. E eu acredito que, se for plano de Deus, isso vai acontecer. Amém. Fazer como o pastor Daniel gosta de falar, muito bom, né? Muito bom, é. O senhor tem presença marcante, né? Assim, seja pelo seu sotaque, seja pela sua pregação, muito forte. O senhor, como a gente sabe, prega cruz, o senhor prega salvação, coisa que o evangelho hoje, infelizmente, não é pregado, né? A gente vê em outras igrejas, sem querer falar de placa de igreja ou coisa parecida, mas o que a igreja do Brasil hoje precisa, na sua visão? Hoje, Luiz, o que a igreja precisa é pregar arrependimento, é pregar salvação, pregar o evangelho da cruz. Tem sido pregado os evangelhos muito esquisitos, mas o evangelho da cruz tem sido deixado de lado. E não pode ser deixado, porque não existe outro caminho de salvação que não seja Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o caminho. Quando as pessoas começam a sair do caminho em busca de atalhos e por outros cantos, não vai chegar no objetivo desejado. Então, o evangelho tem que ser pregado. Por mais que as pessoas gostem de ouvir uma palavra suave aos ouvidos, uma palavra doce, que massageie o ego das pessoas, né? Mas o evangelho tem que ser pregado conforme está na Bíblia. O apóstolo Paulo disse assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu também não devo me envergonhar, nem você, nem nenhum dos nossos irmãos. O evangelho é a nossa cartilha de vida, né? Sem a doutrina do evangelho, nós não somos nada. Amém. Eu tenho uma música que, inclusive, até o pastor Daniel gosta muito, que ela é só de versículos bíblicos. Se o senhor me permite eu tocar para o senhor aqui. Interessante, tem uma história engraçada, né, do seu aniversário, que o pastor Daniel pediu para me tocar lá. Aí eu ia tocar, só que eu estava tão ocupado no meu trabalho que eu não tive tempo de parar e fazer uma música de excelência para o senhor. Eu tentei improvisar uma lá, mas não saiu legal. O pastor Daniel caiu na risada. Sabe como é que o pastor Daniel é, né? Ele ficou oprimindo mesmo a gente. Ele é gozador. Ele gosta de tirar uma casca mesmo. Mas eu vou tocar essa música aqui, Vinde a Mim, que é justamente isso aí que a gente está conversando, que é só de versículos bíblicos também, né? Certo. Vinde a mim, vós que estáis cansado. Vinde a mim, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu
pensamentos são de bem. Meus pensamentos são de paz. Mas como está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo, eu e você, apóstolo, para envergonhar as fortes. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Muito bom, Luiz. Você sozinho com esse cavaco consegue fazer a festa, não? Onde isso? Você chega. Eu assim, desculpa, pode falar. Eu acho muito bonito a sua maneira, a sua simplicidade. Né? Você é reconhecido em Rio Branco como o melhor tocador de cavaco. Que isso, o menor, né? Na verdade, as pessoas falam menor, né? Você é um cara de renome nessa área aí. Que isso, deixa até emocionado. Não, é o que está no meu coração. Eu estou dizendo que é a verdade. Eu vejo muita gente falando de você, mas bem, falando bem, né? Porque as coisas boas que a gente tem que dizer para uma pessoa, tem que dizer enquanto ela está viva, para ouvir, né? E crescer cada vez mais. Não adianta deixar para dizer as coisas depois que o cara está morto. Ah, uma pessoa tão boa morreu, tá, uma figura tão legal. Não adianta. A gente tem que falar para as pessoas as coisas boas enquanto elas podem ouvir, né? E é isso que eu sei, que você é um cara legal, simples, humilde, prestativo e é um grande profissional em todas as áreas, não só na música, mas também no seu trabalho de segurança policial penal que você é. Amém. Para mim é uma honra vindo do senhor e eu assim, desde quando eu me converti, e o senhor faz parte disso, o pastor Daniel faz parte disso, em nenhum momento vocês, ó, a Raíssa da Mata tá mandando coraçãozinho aí, inclusive tem uma colega minha que trabalha comigo aí, a Gisele Sobral, tem uma galera aí. Só tem gente legal aí. Tem muita gente da igreja. Né? Tem uma policial também lá de Brasileia, Ana Kessia, que é casada com outro policial, tem uma família bacana que tá acompanhando aí. Que bom. E assim, eu agradeço muito ao senhor, porque o senhor nunca me impediu de fazer isso aqui, ó. Tocar esse cavaquinho. Certo. Você tem o dom. Mas fique à vontade, se você quiser fazer mais alguma pergunta. Nós estamos aqui para responder. Eu queria lhe pedir, Luiz, que você ofertasse aí para esses nossos amigos que estão assistindo a gente uma música que você toca muito bem, até do Regis Danese. Entra na minha casa. Vamos ver se eu aguento aqui recuperar. Isso. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Como eu estava querendo falar naquela hora e não consegui, que a emoção tomou conta, eu agradeço muito ao senhor, ao pastor Daniel, ao apóstolo Leuda, ao pastor Israel, ao pastor Heraldo, pastora Crisália, pastor Fábio, pastor Ednir, todos os pastores, cada um, né? Obrigado de fato aí a tudo que vocês fizeram por mim, pela minha família. Inclusive até na live do louvor, lá que o pastor Daniel fez, faltou o Luizinho aí faltou o Luizinho no cavaquinho aí, rapaz. Então, obrigado. A apóstola também fala isso, por sempre lembrar de mim, sempre lembrar da minha família. Obrigado por orar por nós, obrigado por orar pela nossa igreja, obrigado por ser esse homem de Deus, do coração tão bom, que, como o senhor fala, a tempo e fora de tempo o senhor prega a palavra de Deus. É isso mesmo, Luiz. Eu não sei como eu vou viver sem pregar. Porque pregar para mim faz parte da minha vida. E eu sei que no dia que se eu sair fora da vontade de Deus, isso foi uma aliança minha com Deus. Eu sei que se eu sair fora, Deus não vai gostar. E certamente a mão dele vai pesar. E eu estou dentro da vontade dele, fazendo o que ele me mandou fazer. Com certeza, ele tem a hora certa dele. Ainda ontem eu falava com a minha esposa, porque as pessoas ficam muito preocupadas com essa situação atual da pandemia, de morrer de coronavírus, não sei o quê. Eu disse, olha, a gente só morre no dia que Deus quiser. Se Deus quiser que a gente morra de coronavírus, a gente vai morrer. Se Ele não quiser, a gente não morre. Porque a gente depende de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós estamos debaixo das asas de Deus. E só acontece com a gente aquilo que Ele permite, né? Ele disse que não para de vigiar, que Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel, Ele está pronto para nos defender. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele disse que está presente. E eu sei que nós dependemos da proteção de Deus. Não, então não é médico que vai dizer se você vai morrer, se vai ficar vivo. Não é médico que vai dizer isso. A gente está nas mãos de Deus. Quem cuida da gente é Deus. Eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé, essa convicção de fé de que Deus cuida de mim. Quem vive na dependência de Deus só tem esse pensamento, né, apóstolo? A gente vê, a gente não ia tocar nessa assunto, o pastor Daniel até pediu, a gente vê muita gente brigando politicamente, gente brigando de futebol, gente brigando, sei lá, disso, daquilo, outro, né? Tem gente que adora tudo, né? Tem gente que adora um partido político, tem gente que adora um político, tem gente que adora um time de futebol, tem gente que adora qualquer coisa. Mas nós que dependemos de Deus e vivemos da fé, é interessante eu falar de fé, porque até uma pessoa que era membro da igreja falou, porque eu falei que nós devemos orar pelas autoridades espirituais, por exemplo, o nosso presidente da República, o meu chefe do meu trabalho, alguém que é chefe de você em algum setor de trabalho, coisa parecida. Aí a pessoa, só nos resta, é só a fé, né? Eu falei, como se a fé não fosse nada. Porque enquanto tivermos fé, a gente ainda tem a esperança, não apenas dessa vida, mas da nossa vida eterna.
Da vida por vir, porque nós acreditamos naquela, a nossa fé ainda é maior naquela a vida que a gente vai viver eternamente. Certo. Então a gente tem que orar pelas autoridades e assim, nosso papel como cristão é orar pelas autoridades que são constituídas por Deus. Então eu queria que o senhor deixasse também essa mensagem Isso, também se eu pudesse falar também sobre isso. isso é bíblico, né? É bíblico. A Bíblia nos orienta a orar por quem está em evidência como autoridade. A gente tem esse dever, essa obrigação de orar pelas pessoas, para que elas desempenhem bem suas funções, né? Porque quando a pessoa está num cargo importante, existem as opressões das trevas. O inimigo manda oprimir para a pessoa começar a fazer coisa errada, para se corromper. E se a pessoa não tiver uma proteção, uma cobertura de oração, ela termina se corrompendo mesmo. Sem querer, quando vê, está envolvido em escândalo, em coisa errada. E o dever nosso como cristão é orar. Orar pelo nosso presidente, orar pela nossa nação, orar pela equipe de trabalho dele, que ele escolha pessoas boas para assessorá-lo. Tudo isso é um dever nosso como crentes em Jesus Cristo. É interessante, é interessante e ao mesmo tempo triste como as pessoas esquecem, né? O dever do cristão, o posicionamento do cristão é oração. O posicionamento como cristão é oração, mas só nos resta orar. Poxa, eu vejo até o pastor Israel falando, se só te resta orar, então te resta tudo, né? Então, se você tem a oração, você tem a melhor arma do mundo. Não tem uma arma melhor do que a oração, né? Isso. A oração ela é uma arma importantíssima, porque você pode estar preso ou em liberdade. Você pode orar, a sua palavra de oração penetra no mundo espiritual e chega ao trono da graça, que é o trono de Deus. Então a oração tem esse poder. Você ora por um enfermo, repreende a enfermidade em nome de Jesus, o enfermo fica curado. Porque Jesus delegou para a igreja essa competência. Ele disse que nos dava autoridade para a gente pisar serpentes e escorpiões, vencer toda a força do inimigo, sem mal algum nos acontecer. Então nós temos essa autoridade dada por Jesus Cristo, como igreja que nós somos. Eu, você, esses sinais acompanham as pessoas que creem em Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, esse é o momento, assim, até o pastor, numa live que eu fiz com o pastor Daniel, que foi a primeira live que eu fiz com o pastor Daniel, e eu sempre guardo alguma coisa, de algum ensinamento de alguma coisa, seja de um músico, seja, que nem o pastor Daniel falou, há 20 anos atrás, houve um avivamento no Brasil, inclusive até aquele Ministério Diante do Trono foi um dos que foram usados por Deus, né, com inclusive aquela música Águas Purificadoras, né? Existe um rio, Senhor. Eu não vivi essa época, o senhor viveu, o pastor Daniel viveu. Então, ali foi uma atmosfera totalmente diferente. Então, quem sabe, esse é o momento, 20 anos depois, da igreja se levantar em oração e um novo avivamento acontecer. E aqui a gente vai separar quem realmente acredita em Deus ou quem realmente não acredita em Deus. Porque, como o senhor sabe, os sinais estão aí para o fim dos tempos, né? Eu acredito, Luiz, que depois dessa pandemia aí, a igreja vai receber uma alavancagem muito forte. A igreja vai progredir, porque as pessoas estão passando por isso e estão sedentas. Eu faço lives, às vezes, conversando com pessoas, daquele ministério de aprisco, conversando com as famílias, e as pessoas choram porque sentem a ausência da comunhão, de estar na igreja orando junto, de estar na igreja adorando o Deus vivo. E isso faz parte do ser humano, essa comunhão com Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós estamos arrebentados nesse mundo, porque o mundo já não maligno. Amém.
Inclusive, eu queria pedir para o senhor. Isso aqui já é uma palavra, né? Se, o senhor tá, se tem mais um versículo que o senhor quer deixar aí como meditação para a gente. E daqui a pouco, no finalzinho, o senhor vai orar. Está acabando já a nossa live. Mas aí tem Certo. algum versículo que o senhor quer deixar aí como mensagem para a gente? Um versículo muito forte se encontra em Isaías 41:10, que diz assim: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A coisa mais importante, Luiz, para o ser humano é ele sentir que Deus está cuidando dele. Uma pessoa sem Deus, ela não tem norte. Ela está perdida no tempo e no espaço. Mas quem tem Deus, tem tudo. Era isso que eu queria dizer. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Inclusive também eu fiz uma live também com o pastor Xandão do Rio de Janeiro. E ele também, em meio a tudo isso, ele falou também em Isaías 6, que ali quando fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, em meio à morte de um rei, ele viu Deus em um alto e sublime trono. Então, em meio a essa pandemia, Deus não saiu do trono. Saiu não. Deus está no trono, então nós temos um Deus que está no trono. E vendo todas as coisas, Luiz. E vendo todas as A Bíblia coisas. diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então Deus está vendo tudo. Deus vê quem está agindo de má fé. Deus vê quem está enganando os outros. Quem está fazendo terrorismo com essa pandemia. Deus está vendo tudo. Amém. E aqueles que estão com Deus não se deixam levar por notícias mentirosas. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. É um Deus que cuida de nós. Que não nos desampara, nem nos abandona. Amém. Meu apóstolo, o senhor vai orar, né, por nós, e depois eu vou tocar uma música de Deus, para a gente estar encerrando a nossa live. Se alguém quiser, mas antes, se alguém quiser fazer uma pergunta ao apóstolo, também está aberto. Ou se o senhor também tem alguma coisa mais a falar. Não, vamos dar oportunidade, se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós estamos aqui para responder. Tranquilo? Se alguém tiver aí, enquanto isso eu vou tocando, vou fazer dessa, eu vou tocando aqui a música de Deus. Se alguém quiser fazer uma pergunta, deixa aí, que aí a gente pega no final. A pergunta. O meu cantar, o meu viver, o adorar, o enaltecer, eu entrego a Deus que me formou e também criou o mundo, tudo. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Sempre mais, sempre mais. De Deus, de Deus, de Deus. Eu quero é mais de Deus, eu quero é mais. Pra essa terra eu não trouxe nada, não. E não vou levar nada. Vamos habitar no reino de Deus, que é nosso Pai, também é Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, que nos salvou, isso é graça de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. De Deus. Olha o Renato Fofão aí, ó. Sempre mais de Deus eu quero é mais. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. De Deus. Eu assim, muito bom. Como nós somos frágeis, né, apóstolo? Hoje nós estamos impedidos de fazer coisas simples, que é abraçar, um aperto de mão, né, infelizmente está uma relação boa ali na igreja, como sempre foi. A gente sente saudade de estar ali cultuando, de estar ali naquela atmosfera, o pastor Daniel alugando todo mundo, a gente abraçando todo mundo,
o senhor na hora do culto começando, o senhor descendo e cumprimentando todo mundo ali. Então, essas coisas hoje a gente sente falta, né? Sente sim, Luiz. Eu também sinto, a recíproca é verdadeira. Eu sinto muita falta daquele calor humano, aquele contato entre pastor e ovelhas, né? Eu sei que é um momento que nós estamos vivenciando que nós nunca passamos por isso, de passar tanto tempo sem abrir a igreja, sem se reunir como igreja. Mas, como eu te falei, eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito especial nisso. Tem um projeto. O retorno, quando nós retornarmos, vai ser muito forte. Olha aí. Eu já conversei até com o pastor Israel, a gente fazer uma festa de retorno, uma grande festa, com celebração de ceia, comunhão. Isso vai ser muito forte. A Luana falou, como é bom sentir o cuidado e amor dos meus apóstolos. Irenice Silveira, esse meu primo, apóstolo Jordão, é uma bênção. Essa minha prima mora em Recife, lá em Pernambuco. Tem alguns parentes meus, o Abraão está assistindo, Abraão Jordão. O bom está assistindo também essa live. A tecnologia, ela é boa para isso, né? Aproximar as pessoas, né, apóstolo? O senhor está... Olha o Abraão aí. Abraão Jordão, lá. Todo mundo está acompanhando. Lá de Paulista, interior de Pernambuco. Esse ano passado, na verdade, eu conheci o Pernambuco, só que ali é Porto de Galinhas, né? Muito bonito ali. Então, a Luana está lá em São Paulo, né? Está lá em São Paulo. Não sei se é a Luana. É a Luana, Luana Silva. A Luana. Luana Silva. Se é a irmã Luana que está lá em São Paulo com o pai dela? Eu acho, não sei, eu também não estou conseguindo. Apóstolo, eu peço agora que o senhor venha orar por nós, pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, prefeita, nosso país, o mundo mesmo, né? Que o senhor possa orar por nós agora, por gentileza. De antemão, muito obrigado por tudo, pela disponibilidade, generosidade, carinho, disponibilidade. Obrigado de verdade. O Senhor mora nos nossos corações. Nossa, vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer por este momento que o irmão Luiz fez essa live. Pai, em princípio eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que participou desse programa, assistindo, ali em Pernambuco, aqui no Acre, em São Paulo, onde essas pessoas estiverem, Senhor. O Senhor sabe onde elas estão. Abençoa cada uma delas, da paz, da proteção, da livramento. Ó Deus amado, cuida de cada um de nós. Eu quero também, nesse momento, te pedir pela vida do nosso presidente, Bolsonaro. O Senhor sabe que a nação está passando por um momento muito delicado, mas dá sabedoria a ele, dá entendimento, dá muitas forças a ele para comandar esta nação, porque sem o Senhor ele não vai poder fazer nada. Ó Pai amado, abençoa o irmão Luiz, a Raíssa, a esposa dele, que eles estejam sempre vigilantes, debaixo da tua vontade, fazendo sempre o que o Senhor quer. Abençoa o Miguelzinho, ser com ele, dá saúde a ele. Pai, nós colocamos a vida do irmão Luiz nas tuas mãos, que ele seja sempre essa pessoa dedicada, útil, abençoada. E eu já disse para ele que eu amo ele como um filho, que o Senhor abençoe ele como sendo um filho meu. É assim que eu vejo o irmão Luiz. Abençoa ele, Pai, de maneira maravilhosa, dá prosperidade, abre portas para ele. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Amém. Amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a vida está nas mãos do meu Jesus.
Deus. Valeu. É muito forte. É forte. Glória a Deus, Luiz. Um beijão no seu coração, meu apóstolo. Deixa eu Amém. fazer aqui segura aí que eu vou fazer um print aqui. Segura aí. Tá certo. Beleza. Obrigadão, meu apóstolo. Deus abençoe Amém. o senhor, o seu ministério. Que o Senhor Deus possa dar grandes bênçãos, saúde para o senhor, que o senhor possa viver mais 100 anos aí com a gente, pregando, ganhando almas para Se Jesus. Deus quiser. Amém. Mas eu espero que já o Senhor Jesus está vindo buscar a gente. Oh, glória a Deus. Aí vamos para a glória. Amém. Glória a Deus. Um abração na apóstola Lê e toda a família. Tá certo. Fica na bênção, irmão Luiz. Tenha uma noite maravilhosa. Amém. Abraço, pai. Amém. Tchau.